Olá, seja bem-vindo à Essência. Aqui a mensagem de salvação vai além do púlpito. E hoje eu te convido a entender um pouco da história bastante curiosa de um personagem da Bíblia. De acordo com Jesus, nascido entre mulher, ele foi o maior. Ficou curioso para saber quem é esse personagem? Então descubra conosco a essência desse sermão. Olá, que bom ter a sua companhia em mais uma Essência. E hoje nós, junto com os nossos convidados, vamos explorar um pouquinho mais sobre o sermão do dia, né? Que foi o maior dos maiores. E apresentando os nossos convidados, primeiramente o pastor Lelis, que já tem a sua cadeira cativa aqui conosco. Seja bem-vindo, pastor. Obrigado. E os dois membros da igreja do JuVV, o Jesus Batista, que é tesoureiro também da Escola Adventista do Boa Vista. Seja bem-vindo, Jesus. Muito obrigado pelo convite. E o Pablo, que é diretor da Escola do Boa Vista. Seja muito bem-vindo e obrigado pelo convite, por aceitar o convite do Essência. E, pastor, diante desse sermão de hoje, o maior dos maiores, o senhor explanou vários personagens bíblicos que foram muito importantes. Mas o que me chamou a atenção foi justamente o João Batista, né, uma figura simples, comum, não era líder de nenhuma multidão, e ele ser considerado o maior entre aquelas pessoas nascidas de mulher, os profetas nascidos de mulher. Por que o João Batista foi considerado o maior? Ok. Na verdade, na mensagem eu destaquei um ponto. Nós poderíamos ampliar um pouco mais e colocar mais um ou dois pontos. Um deles, realmente, o fato dele ter batizado Jesus, isso torna ele um destaque. Uhum. Ele ter tido esse contato assim, espiritual com Jesus, ele ouviu a voz de Deus falando, esse é meu filho amado em quem me comprazo, ele viu a pomba descer sobre Jesus. Então ele teve um privilégio que ninguém mais teve. Então ele pode ser considerado também por isso. Um outro aspecto que o livro Desejado de Todas as Nações aborda é que ele era elogiado por Jesus pelo espírito que tinha dentro dele, pela humildade dele, pelo desprendimento das coisas deste mundo. Tanto que ele morava no deserto e tal, hoje seria considerado quase que um ermitão. Porque ele era totalmente despreocupado com as coisas deste mundo. Então isso também foi um grande destaque, meio singular dele. Mas o que nós destacamos ali no culto foi a questão de ele ter preparado o caminho para Jesus e ter visto Jesus vir. E este privilégio acaba englobando os outros, porque esse fato dele poder pregar e ver Jesus, ele incluía o batismo, né? Incluía o seu preparo espiritual, né? Ele estar preparado para as coisas do reino dos céus, não para as coisas do reino da terra. Então, de fato, o privilégio dele maior foi o fato dele ter pregado a volta de Jesus num dia e visto Jesus no outro dia. Isso aconteceu, posso dizer, literalmente. Obrigada, pastor. Jesus, sua pergunta. Muito bem. Pastor, você mencionou ali no sermão, estava acontecendo, enfim, uma roda de amigos, enfim, no happy hour, e aqueles amigos defendiam ali o seu personagem principal, né, o favorito, e também o maior. Eu achei uma curiosidade minha também da igreja, na opinião do senhor, né, qual que é o principal personagem do Antigo Testamento, do Novo Testamento, e se o senhor tem alguém também, né, que não está ali relatado na Bíblia, mas que contribuiu muito ali com a pregação do Evangelho na história do nosso mundo. Olha, se eu fosse escolher assim, particularmente um personagem, eu tenho um personagem preferido, mas eu vou focar no personagem que eu consideraria o maior. Um dos preferidos meus, o meu preferido do Antigo Testamento é José. Mas se eu fosse considerar qual seria o maior do Antigo Testamento, para mim foi Moisés.
Eu acho que foi Moisés. Até os argumentos que eu usei ali, porque o Moisés estava na rodinha ali no debate. Os argumentos que eu usei são os argumentos que eu uso para achar que ele é o maior. Então, Moisés, no Novo Testamento é um pouco mais complicado, mas eu tenho assim uma tendência a achar que João, o apóstolo, o João do Apocalipse, porque ele teve um diferencial, sabe? Ele foi o último a morrer de todos, foi o que morreu de morte natural. E a visão do Apocalipse dele, eu não sei daí se isso acaba batendo na gente, mas assim, a utilidade da visão dele, do que ele escreveu, ela nos afeta diretamente e diariamente. Então, para mim, ele seria o maior por causa desses aspectos. Ok, Pablo? Muito bem. Pastor, ali ao final do sermão, o senhor fez uma comparação, né? Assim como João Batista pregou sobre a vinda do Messias e viu o Messias encarnado, que nós também podemos ter esse privilégio de pregar sobre a volta de Jesus e ver Jesus voltando, né? Minha pergunta é a seguinte: caso isso não aconteça, né? Eu tenho, por exemplo, meu avô, né, que morreu acreditando que Jesus viria em seus dias e ele não veio, mas eu tenho certeza que ele ressuscitará no dia para o reencontro com Jesus, né? Caso isso não aconteça conosco, caso a gente não veja Jesus voltando, o que nós podemos fazer para que as novas gerações, para que as nossas crianças, os nossos adolescentes prossigam levando essa mensagem e possam ser eles a ver Jesus voltando e ter esse privilégio? Essa é uma pergunta bem ampla, até é um motivo de uma palestra, de um sermão. Hoje eu sinto que existe uma deficiência das gerações mais antigas em relação às gerações mais novas. Nós não estamos mais ensinando sobre a volta de Jesus. Nós não estamos mais explicando as profecias do final dos tempos para as novas gerações. E eu sinto que as novas gerações estão se distanciando disso. Elas não se distanciam dos evangelhos, do lado do amor de Jesus, do lado do milagre de Jesus, mas das profecias eu sinto um distanciamento. E é justamente a geração que está na linha de frente, porque é a que está mais próxima da volta de Jesus e ela está sendo despreparada. E a culpa é da nossa geração mais antiga. Nós, se queremos que eles preguem, a primeira coisa que nós devemos fazer é ensinar as novas gerações as profecias do final dos tempos, as profecias sobre a volta de Jesus. Este é o primeiro fator. Quando a gente explicar e fazer sentido na mente deles, porque a expressão desses últimos anos, dessas gerações tem que fazer sentido. Não faz sentido. Agora faz sentido. Então, quando fizer sentido na mente deles, eu creio que vai ser relativamente fácil conduzi-los à pregação da volta de Jesus. Porque daí eles entendem a importância daquilo. Porque eles pregarem uma coisa que eles entendem parcialmente não empolga. Então, eu creio que esse seja o caminho. E pastor, conta pra gente qual é a essência desse sermão. A essência é que, para ser importante para Deus, não basta ver Jesus. Tem que ter feito alguma coisa por Ele antes. Tem que pregar antes. É o encaixe dessas duas coisas. É o encaixe de uma ação com o encontro. A gente precisa pregar a volta de Jesus e ver Jesus voltar. Estas duas situações vai nos dar uma importância que ninguém mais na história poderá ter. Amém. O Senhor pode orar conosco? Sim. Querido Deus, nós te pedimos que o Senhor abençoe através desta mensagem, do sermão, deste programa, todas as pessoas que estão assistindo pelo seu celular, pelo computador, para que elas entendam a chance que cada um de nós tem de sermos importantes, de sermos maiores
aqui na história deste mundo. Nos ajuda a pregar a volta de Jesus. E se é o teu desejo, nos mantenha vivos para vermos Jesus voltar. Amém. Nós oramos no nome do nosso Salvador. Amém. Amém.